Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Wellington Andrade, sou professor de língua portuguesa aqui da Faculdade Casper Libero. Estou aqui há 22 anos dando aula nos cursos de jornalismo, rádio, TV e internet e também já dei aula em relações públicas. Bom, a ideia aqui é a gente falar sobre um dos grandes clássicos da literatura brasileira, que é o Sagarana. Vamos começar já com o título, que é um título inventado. É um grande autor, vocês devem ter essa experiência no contato com o texto literário, né? Um grande autor já começa a dar pistas para a gente desde o título, aí na epígrafe, a citação que ele faz normalmente, ao começar um conto, uma novela, ou o próprio livro, depois o arranjo propriamente linguístico que ele faz ao longo do trabalho, da obra, depois a maneira de contar, a forma de contar, ou seja, ele vai dando pistas para além da compreensão só do conteúdo. E aqui, então, é importante a gente pensar nisso. É um título inventado, totalmente inventado. O Guimarães Rosa é conhecido, né, como um grande neologista, um sujeito que inventou palavras novas, que foram muitas delas incorporadas à língua portuguesa. Outro recurso que ele usa, que a gente às vezes toma por neologismo, a rigor, seria o seu contrário, que são arcaísmos. Guimarães Rosa é um grande conhecedor da língua portuguesa e da cultura que deu origem à língua portuguesa. Então, muitas vezes ele pega uma palavra antiga, uma palavra que já existe, que sempre foi usada e caiu em desuso por algum motivo, e ele retoma o uso daquela palavra. Então, ele transforma um arcaísmo, né, uma palavra que está em desuso, numa palavra da moda. E aí, muitas vezes, a gente acredita que aquilo é um neologismo, ele inventou. Não, ele só retomou alguma coisa que já tinha sido anterior e que, por algum fato, né, sociocultural, deixou de ser valorizado naquele momento. Mas aqui não, aqui de fato é um neologismo. E Sagarana, né, ele compõe essa palavra a partir de duas ideias. A ideia de saga, que é uma, digamos que, palavra estrangeira, europeia, ligada às narrativas em prosa, históricas ou lendárias do mundo islandês. Daqui a pouco vai ter um slide só sobre isso aí. No conto Minha Gente, do Sagarana, ele faz uma menção especial, né, à ideia dessas narrativas todas imemoriais. A gente usa ainda hoje essa palavra em português, né? A vinda de vocês aqui talvez tenha sido uma saga. Vocês passaram por várias dificuldades, enfrentaram algumas dificuldades ou problemas para chegarem aqui. E ele usa, isso é interessante, né? Como ele faz essa variação, digamos que cultural. Ele pega essa palavra saga, que é de origem europeia, né, digamos, tradição do Ocidente, e junta a essa palavra uma palavra que é um sufixo do tupi, que é arana, que significa semelhança. Então, o que o título do livro quer dizer para a gente? São histórias contadas à moda de saga. Esse irana aí, essa aproximação de a semelhança de, fica subentendido que é histórias contadas como se fossem uma saga. Vocês vão ver, muitas histórias são mais ou menos usuais, corriqueiras, cotidianas, mas elas são apresentadas para o leitor como se elas fossem grandes aventuras do homem através da literatura. Então já fica a dica aqui, né? É importante pensar que o modo de produção dessas histórias é um modo, digamos que grandiloquente, que exagera, que tensiona, que valoriza aquilo que vai ser contado. Nós fazemos isso literalmente. No final de semana, nos encontros, digamos, com a família, com os amigos, namorado, namorada, a gente conta as coisas mais banais, dando para elas uma certa tonalidade excepcional, dizendo coisas que aconteceram de maneira absolutamente incríveis, né? Pode ser um dia a dia meio que corriqueiro, mas quando você vai contar, você tende a valorizar certas passagens, ou então você dramatiza certos momentos, tal, para valorizar a sua narrativa. Nós fazemos isso e Guimarães Rosa faz, né, a moda de explicar para nós que nós somos todos grandes narradores. Grandes produtores de história. Lá no conto Minha Gente, o narrador diz, meu espírito fumaciou. E aí ele faz uma brincadeira aqui, né, com a ideia de saga. Por ares de minha só posse, e fui por Inglas de Inglaterra, e Marcas de Dinamarca, e Landas de Holanda e Irlanda. Subi a visão de deusas, lendas apsaras de sabor de pétalas, lindas todas. Aí seguem-se, depois dessa citação, seguem-se nomes de deusas. Eu fiz essa observação aqui, às vezes o Guimarães Rosa precisa ser lido, né, por uma edição crítica que dê para a gente o significado de algumas palavras. Ingla é espada, e ele faz a brincadeira de Inglas, de Inglaterra, né? Dentro da palavra Inglaterra tem a ideia de espada.
Landa, descampado, que deu land em inglês, que é terra, né? As terras vastas, por exemplo. Apsaras é do sânscrito e são os espíritos femininos das nuvens e das águas das mitologias hindu e budista. Ou seja, a gente percebeu aqui que ele faz uma certa fusão de elementos de várias culturas. A grande contribuição do Guimarães Rosa para a cultura brasileira é trazer para ela, a cultura brasileira, influências que ele recebeu de todas as culturas que ele conheceu. Aqui eu tirei uma edição que eu tenho em casa, uma edição que a gente encontra nas livrarias, e a edição das sagas islandesas, a saga dos Volsungos. Então, a Islândia é um país que nós conhecemos hoje talvez somente por conta da Björk, né? E por conta do frio, das terras muito frias. Mas é uma nação que, historicamente, sempre municiou a cultura ocidental de grandes lendas, de grandes histórias, de grandes narrativas, digamos, né, de aventura. E aí o Guimarães Rosa vai buscar certamente, nessas sagas islandesas, uma das suas motivações literárias. Numa carta que Guimarães Rosa escreveu para a tradutora norte-americana dele, Harriet Deones, ele diz: Sagarana, totalmente novo para qualquer leitor e ainda não explicado, virgem de visão e de entendimento. Não é? Guimarães Rosa adora fazer essas provocações, essas perguntas, né? Dividir com o leitor, com seu interlocutor, as suas questões. Por isso é que eu queria que esse título fosse conservado na tradução em inglês e em todas as outras. Então vejam, certamente para a língua inglesa, Sagarana é um nome esquisito, é um nome esdrúxulo, que não faz sentido algum para eles lá, né? Eles não têm essa base que eu apresentei para vocês aqui. Mas ele dizia que era importante, digamos, preservar o nome do livro originalmente, que não fosse traduzido. Podia virar qualquer coisa, podia virar aventuras, né, digamos, brasileiras, questões brasileiras, alguma coisa assim, narrativas do Brasil. Mas ele preferia que a língua inglesa mantivesse o nome original. Vocês sabem disso quando a gente conhece língua estrangeira, como é difícil traduzir o nome de um filme, o nome de um livro, né? O caso talvez mais engraçado que me ocorreu aqui é um clássico do cinema de ação dos anos 70, que é o Tubarão. Tubarão se chama em português, porque em inglês é Jaws, e Jaws é mandíbula. E aí, para os americanos de língua inglesa, faz sentido, né? Talvez a palavra lá, Jaws, assuste o espectador diante da mandíbula, que é a presa do tubarão. Para nós, a gente pode pensar assim, até hoje, o filme é de 75, mas até hoje é muito mais legal você ir ao cinema, ou alugar, baixar no seu computador o filme Tubarão, parece mais assustador, dá medo, do que um filme Mandíbula, né? Para a gente soa como meio ridículo essa palavra, meio esdrúxula e tal, não causa o mesmo efeito do suspense de Tubarão. Então é a ideia que o Guimarães Rosa quer preservar aqui quando ele pede que Sagarana seja mantido. O Guimarães Rosa era um autor, digamos assim, muito ciente da sua genialidade, né? Ele sabia desde jovem que ele estava produzindo uma literatura que talvez fosse um divisor de águas na literatura e na cultura brasileira. E aí ele diz isso a respeito da recepção do Sagarana, que pouca gente naquela ocasião, 1946, entendeu o espírito do livro. E ele defende, elogia dois críticos da época que se tornaram amigos dele, que de fato entenderam o livro. Só o Paulo Ronay e o Antônio Cândido foram os que penetraram nas primeiras camadas do derma. O resto flutuou sem molhar as penas. A ideia desse encontro aqui, aliás, as ideias de encontros a respeito de livros, é sempre essa, a ideia de a gente sair da epiderme. O Guimarães Rosa usa essa imagem mesmo. A gente lê, às vezes, um livro, assiste a um filme, vê uma série e tal, e fica só no nível superficial, que ele chama aqui da derme, né? A pele mais superficial. Ele diz assim, olha, os leitores, de maneira geral, apressadamente, ou gostaram ou não gostaram, mas não entenderam. E aí esses dois críticos, são grandes críticos literários brasileiros, né? O Paulo Ronay não estrangeiro, mas morou no Brasil, veio para o Brasil. Esses críticos tiveram a pretensão de se aprofundar no estudo da obra. E aí esses sim entenderam, né, do que tratava a matéria do Sagarana, que é o que eu vou fazer a partir de agora, baseado muitas vezes, né, nesses dois autores e em outros também. Primeiramente, a primeira coisa que é importante quando a gente vai entrar em contato com um objeto artístico, pensar na forma e não no conteúdo. Então, na forma é como é que aquele conteúdo se apresenta, como é que ele se organiza. Vocês devem ter uma certa intimidade com Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor cuja forma precede o seu conteúdo. Qual que é a forma machadiana por excelência? Um narrador intrometido, um narrador que fala sobre o tempo todo e faz comentários a respeito daquilo que ele está comentando,
especialmente comentários irônicos, comentários, digamos que agressivos, muitas vezes violentos com a personagem, conosco mesmo leitores, ou seja, a forma machadiana é a forma da intromissão. É um narrador que é bisbilhoteiro, ele invade a narrativa e faz comentários muitas vezes impertinentes. Qual que é a forma do Sagarana? Existe, assim, formalmente, existe uma divisão nas histórias entre contos e novelas. Os contos são narrativas mais curtas, né? A única diferença que existe entre esses dois gêneros é o tamanho, propriamente, e a ideia da quantidade de núcleos narrativos em torno dos quais eles se organizam. Então, um conto, eu diria, é normalmente uma narrativa que se organiza em torno de um único núcleo narrativo. Tem um único episódio, e esse episódio, então, ele é, digamos que, apresentado na sua origem, desenvolvimento e conclusão, certo? Quase todas as narrativas do Sagarana são contos. Então, se conta o conto, lá, digamos, do elo, o conto corpo fechado. E aí se presta atenção naquele episódio, especialmente, naquela narrativa, especialmente, que vai ser apresentada. Ela é mais curta. A novela é um conto que se desdobra em 2 ou 3 núcleos narrativos. Depois acabou virando até, digamos que, batizando o gênero na televisão, que a gente chamaria antigamente de telenovela e hoje é só novela. Porque a novela tem vários núcleos narrativos. Tem normalmente o núcleo dos ricos, o núcleo dos pobres, o núcleo dos personagens engraçados, os que vivem um drama, tem a mocinha, tem o vilão e tal. As novelas aqui também cumprem a mesma função. São narrativas em torno das quais se organizam, em torno da qual se organiza um núcleo que se desdobra em outro, que se desdobra em outro. A grande novela, digamos, do conto é a última novela, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga. Mas o Burrinho Pedrez também é uma novela. São histórias são mais longas e elas têm, digamos que, desdobramentos internos, né? Burrinho Pedrez tem lá a ideia do burrinho, ele é o personagem principal, mas tem a ideia da viagem, aí tem a ideia de que alguma coisa vai acontecer na viagem, tem uma caracterização da vida do campo, da vida do interior, e essas coisas todas se organizam, mas elas podem ser tratadas como núcleos independentes. Tudo bem? Essa é a divisão, assim, distinção clássica desses dois gêneros. Então aqui o Guimarães Rosa não adotou outro gênero que não fosse a narrativa curta ou a narrativa, digamos que sinteticamente desdobrada. Não é o romance, não é a crônica, não faz parte aqui, não são outros gêneros. Características gerais. O Guimarães Rosa é conhecido por isso e é uma contribuição da professora Valnice Nogueira Galvão que apresenta o autor segundo essa ótica. São narrativas, são histórias em que se cruzam o epos, vou explicar já já, o mitos e o ethos, em torno de situações de natureza dramática. Epos é a palavra grega que deu em português épica. E épica é a contação, é a narrativa de grandes histórias, histórias de aventura. Então, normalmente, você, quando tem um deslocamento no tempo e no espaço, quando o personagem sai de um lugar e chega a outro, e ele vive uma grande aventura nesse deslocamento, se diz que essa narrativa é de traço épico, é uma característica do épico. Tem novelas épicas na televisão, tem filmes épicos, normalmente filmes que falam sobre o deslocamento de um povo, pelo deserto, por um país, para fugir da escravidão, para chegar a outro lugar. Por exemplo, quando existe uma narrativa em que há um deslocamento e por meio desse deslocamento se fala de uma questão social daquele país, nacional, política importante, a narrativa tem traços épicos. O Guimarães Rosa, depois esses temas vão ser desdobrados em slides específicos, mas só para apresentar aqui. O Guimarães Rosa adora trabalhar com a ideia de uma palavra que ficou muito cara para ele, que é a da travessia, atravessar. E atravessar sempre é sair de um lugar e chegar a outro. E atravessar de maneira, digamos, dificultosa. Tem impedimentos, tem problemas. Atravessar não é fácil. Atravessar, qual é a palavra mais próxima de travessia que deu uma coisa no futebol? Trava, travessão e trava, A bola não entra facilmente no gol porque ela tem uma trava. Tem lá o travessão, que é, digamos, que é a oposição que formalmente se faz contra a bola fácil. Então, assim, atravessar é dificultar. Atravessar, na verdade, é encontrar dificuldades e atravessar alguma coisa, atravessar, digamos, um caminho, é tornar a coisa dificultosa. Alguém sabe aqui um dos nomes do diabo em português que tem a ver com essa imagem? Que a gente também aplica a
crianças endiabradas. São crianças travessas. Ah, você é muito travesso. Um dos nomes do diabo em português é o travesso, porque é aquele que interrompe o caminho e aquele que oferece uma dificuldade. Você está indo muito bem e tal, e aí de repente você fala, ai, diabos, né? Tive um problema, porque o diabo mesmo, o travesso, se colocou na sua frente ali. Então, a primeira ideia é do epos, esse deslocamento, essa travessia. A segunda matriz, a segunda característica é o mitos. Mitos em grego é enredo. Para nós deu mitologia, deu uma ideia de divindade, de religiosidade e tal. Mas mito sempre é a ideia de um enredo que liga normalmente dois planos, o plano humano com o plano divino. Então, não precisa os deuses aparecerem diretamente, mas o personagem percebe que o que ele está vivendo, né, na vida terrena está relacionado a uma vida, digamos, além, né, da terra, além do humano, além do mundano. Então, quando existe essa ligação entre dois planos, né, se diz que a estrutura é mítica, que deu a invenção de todos os povos dos mitos. Os mitos são, digamos, que tentativas de o homem entender questões, fenômenos atmosféricos, fenômenos da natureza. Quando o homem, digamos, não entende as questões mais imediatas científicas, ele produz narrativas para explicar, né, que expliquem essa situação. E, por fim, a grande característica, a terceira característica do Guimarães Rosa é a do ethos. Ethos em português, ética, que é do comportamento. O Guimarães Rosa está olhando para os seus personagens e tentando identificar, fazer com que eles tenham comportamentos específicos. Eles saibam, digamos, né, aprender a viver sob determinadas condições. E tudo isso é apresentado de maneira dramática, que também é uma palavra que a gente usa mal em português. Drama em grego quer dizer ação. Então, dramático é toda vez que tem muita ação. Basicamente é isso. A gente usa assim, quando você tende a chorar, ficar emocionado, então minha vida é um drama. A rigor é um uso, digamos que, né, equivocado. O que é dramático é que exige do sujeito, do personagem, muita ação. Se eu tivesse saído da minha casa hoje, meu carro tivesse quebrado, e eu demorou para o seguro chegar, o manobrista, não, como é que chama lá, o guincho chegar, e aí estava chovendo, e além disso eu escorreguei, caí, e cheguei aqui atrasado e molhado, encharcado e tal, isso é dramático, né? Houve muitas ações, muitos impedimentos tal, para eu chegar aqui. A gente usa somente no sentido, de, como eu falei, mais triste, mais, digamos que emocionante da minha vida ser, digamos que, sofrida. Drama, em grego, a rigor, quer dizer ação. O Guimarães Rosa não abre mão, no Sagarana, de narrativas cheias de ação. Tem muita ação. E, às vezes, as ações são ações mínimas, mas que, para um leitor atento, são ações, digamos que, memoráveis. Estrutura épica. Todos os contos, de maneira geral, trabalham com andanças. Alguém sai e começa a andar, né, para chegar a um outro lugar. Mas também tem proezas de amor. O amor não é o amor corriqueiro, não é o amor, digamos que doméstico, comum, controlado. É o amor, digamos, da aventura. É o amor em que o sujeito tem uma ousadia, ele corre um risco. Toda vez que o amor é vivido na ideia de uma proeza, esse amor é de estrutura épica. Feitos de guerra. A épica adora trabalhar com a beligerância, digamos que os conflitos entre povos, entre homens. Então, em vários contos aqui do Sagarana, existe conflito armado, existe gente, digamos que, disparando contra gente empunhando arma, né, contra alguém. Existe na épica ação memorável, tudo que a épica faz é para ser contado, é para ser, digamos que, mantido como memória coletiva. Teve uma grande série épica que acabou de acabar agora, que é o Game of Thrones. Aquilo é estrutura épica de cabo a rabo. Lá tinha andança, deslocamento, lá tinha proeza de amor, lá tinha feitos de guerra, muitos, né? Era uma série assim conhecida pela sua violência, inclusive, ações memoráveis e ações singulares. Na épica, o personagem acha que só ele está vivendo aquilo. Outros personagens não conseguem viver, né, com a mesma intensidade. O herói épico é aquele herói que faz uma coisa singular. Singular é especial. Ele ele vive de maneira mais intensa que os demais seres humanos. Como é que isso aparece na última novela do livro, chamada A Hora e Vez de Augusto Matraga? E assim se passaram pelo menos 6 anos ou 6 anos e meio. Direitinho desse jeito, sem tirar e nem pôr. Sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada e não é um caso acontecido, não, senhor.
tem uma grande ironia aqui, uma brincadeira de ele dizer foi assim, mas foi mais ou menos assim, né? E ele está usando o mote da épica, que é, isso aqui é uma história muito longa, que foi atravessou no tempo, né? Não sei se vocês já leram todos os contos, todas as novelas. A última novela, que é considerada obra-prima, assim, é a grande novela da literatura brasileira, que é A Hora e Veja Augusto Matraga, é só de um personagem que sai do seu lugar de origem, atravessa o sertão em busca de uma coisa que é o seu contrário, né? Então ele atravessa o sertão de fato, e aí é bonito isso, do ponto de vista, a época faz isso o tempo todo. Ele atravessa o sertão para se encontrar com ele mesmo. A grande travessia, na verdade, é da sua psique, da sua psicologia interna. Ele precisa andar por fora, mas na verdade ele precisa caminhar para dentro dele mesmo, né? Essa é uma imagem muito bonita da novela. Intertextualidade em relação com a épica homérica. O Guimarães Rosa é um leitor apaixonado pela Odisseia, e ele faz várias citações, né? Aí precisa de um leitor mais, digamos que, esperto para perceber quais são as citações que o Guimarães Rosa faz do Homero. E aí no Burrinho Pedrez, a primeira novela da narrativa, o narrador diz: "Ei, rei, vai te ajuntar com os outros." É uma fala literal que a feiticeira Circe usa na épica homérica. Ela fala a mesma coisa, talvez vocês conheçam essa personagem, é uma personagem muito antiga, da tradição ocidental, que é uma personagem que é uma feiticeira que transforma os homens em porcos. Ela tem uma varinha mágica, e aí todo homem que cai lá desavisadamente na ilha dela, ela transforma o homem num porco. E Ulisses consegue se salvar dessa maldição. "Vai lavar sua cara, Francolin." "Lavar cachorro a esta hora, seu major? Meu nome é ninguém." Aqui a brincadeira é de que o nome do personagem, que é o cachorrinho Sua Cara, parece, na verdade, né, o nome do jagunço que está sendo tomado pela cachorrinha. Tem uma brincadeira de um nome próprio e um nome comum. É uma citação da Odisseia, quando Ulisses diz para o Ciclope, lá Polifemo, "Meu nome é ninguém." Ele está dizendo, olha, né, eu me chamo ninguém, e aí o Ciclope é ferido pelo próprio Ulisses, os amigos do Ciclope vão lá dizer o que aconteceu com você, e ele diz, "Ninguém me feriu", acreditando que o ninguém é um nome próprio. E aí os Ciclopes entendem então que, como ele não foi ferido, ele não precisa de ajuda. Essa situação de ambiguidade, em que um personagem se sobressai pela inteligência, é uma situação típica da épica, e é uma situação típica da épica homérica. No conto Minha Gente, a Circe aparece ali, ó. "Vamos, partamos, já Circe, a venerável, me advertiu." O que o Guimarães Rosa está dizendo para o leitor? Olha, leitor, eu li o Homero, e eu estou brincando com você de dizer, né, de colocar pistas aqui nessa literatura que eu li Homero. No conto Minha Gente, Santana, ledor de Homero. Ele está deixando bem claro que até o nome do autor ele cita. E ainda no conto Minha Gente, ele diz, "Veja, ó ajuizado moço Telêmaco." Telêmaco é o personagem que é o filho do Ulisses na Odisseia. Ou seja, para um leitor, digamos, que não tem essas informações, essas coisas ficam meio que não explicadas. Você passa batido por elas. Um leitor que tem um certo preparo entende que é uma espécie de intertextualidade. Ele está juntando dois textos diferentes. O que isso tem a ver com o que eu disse até agora sobre o título do livro? Da mesma maneira que no título do livro ele está juntando saga islandesa, uma palavra de corte europeia, né? E aí juntando com urana, que é um sufixo tupi, ou seja, juntando duas realidades tão diferentes, tão distantes no tempo e no espaço, no conto ou nos contos ele faz a mesma coisa. Ele transforma a matéria do sertão, o que é o sertão brasileiro, o interior tal, em coisas próximas de serem comparáveis à Odisseia homérica, que foi vivida na Grécia e na Ásia Menor, no século VIII a.C., muito distante de nós no espaço e no tempo, mas que, por incrível que pareça, vejam como, né, a arte, a cultura tem essa capacidade de atualizar a tradição e trazer dados da tradição. Por incrível que pareça, a primeira palavra em grego da Odisseia deu o meu sobrenome, e deu o nome de vocês, sobrenome de alguns de vocês, que é Andrade. Meu nome é Wellington Andrade. A primeira palavra da Odisseia é Andra. E Andra, para os gregos, é masculino, é homem. Então, do homem, conta para mim, ó musa, aquele que astuto vagou pelas terras, blá, 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 blá. Então, vejam que nós temos influência direta, 2.300 séculos nos separam da épica homérica, mas eu ainda consigo identificar no meu nome, no meu sobrenome, um traço de cultura grega.
A estrutura mítica. O que tem de mito, por exemplo, nas narrativas do Sagarana? Deslocamentos também e travessias. Quem que é um personagem de uma certa literatura mítica, que talvez vocês conheçam, vocês são mais velhos, mas talvez seja da geração de vocês, que é um personagem que atravessa muitos lugares escuros, muitas, digamos, entra num trem e atravessa pelo trem e tal. É o Harry Potter. E o Harry Potter trabalha com uma estrutura mítica. Primeiro, tem muito deslocamento ali e tem muito atravessamento, atravessar. Aquela brincadeira que a autora faz, que no cinema é muito bem feito, né? De atravessar a parede e dar lá na estação de trem. Essa é mais ou menos a ideia da travessia. Travessia é se você sai de um lugar e chega a outro. O que é travessia? Normalmente vocês vão ver isso em contos de terror, em filmes de terror. A travessia é você sair de um lugar ordinário, que é um lugar comum, banal, e chegar a um lugar extraordinário, um lugar em que as coisas acontecem de maneira excepcional. E é sempre um corredor, é sempre, digamos, né, uma ponte, são sempre elementos especiais, assim, cenários especiais que promovem essa travessia. A travessia aqui no Guimarães Rosa se dá sempre no sertão, é se embrenhar pelo sertão, entrar, digamos, né, sertão adentro. A estrutura mítica dos contos trabalha sempre com um embate, é uma coisa clássica, desde tempos imemoriais, o homem produz narrativas a esse respeito, é o embate entre o bem e o mal. E aí, a pergunta que ele faz é uma pergunta mais metafísica, não é religiosa, é metafísica. A primeira pergunta é, o mal existe? Em ele existindo, qual é a natureza do mal? Para que serve o mal? A gente faz essa pergunta, muitas vezes, nós mesmos, sempre localizada essa pergunta no âmbito da psicologia imediata. Eu perdi um ente querido. E aí eu fico pensando, puxa vida, por que esse mal me acometeu? A religião explica de um jeito, porque Deus quer que você seja aprovado em relação a tal coisa tal. Deus está testando a sua capacidade de resistência, de crença nele e tal. Esse é o discurso religioso. O discurso metafísico, né? A ideia é, por que o mundo se equilibra em forças antagônicas? Em forças sempre que são, digamos, contrárias. Um lado da força, não sei se alguém lembra de algum filme sobre isso, é o lado, digamos, positivo, que a gente chama de bem. O lado oculto da força é o lado negativo que nós chamamos de mal. Isso está no Star Wars, por exemplo, desde sempre, né? Venha para o lado negro da força, ou então venha para a luz, para o lado positivo da força. Essa é a estrutura mítica, por exemplo. No Burrinho Pedrez, má sorte do companheiro. Era o dia dele, o meu não era. Tote tem uma lembrança funesta da morte de Josias por uma vaca. De novo que eu insisti com vocês têm que ler com calma, não podem ler com pressa. Se vocês querem só o resumo da obra, vão na internet, a internet está cheia de sites que dão um resumo, é muito mais fácil de a gente pegar esses resumos. A ideia é que vocês fruam o texto, usufruam o texto, leiam com vagar, com o tempo necessário e tal. É um conto que, em princípio, é um conto de aventura. E é um conto que vai falar de um personagem esquecido, que é um burrinho, que está quase que já aposentado, não fosse a lembrança do major de colocá-lo naquela guarda que vai levar, né, vai tanger os bois pelo sertão. Só que, durante aquele deslocamento, o leitor, percebe que alguma coisa errada vai acontecer ali. Tem digamos que uma atmosfera mórbida pairando por ali. E a gente vai sabendo que o rio encheu, as águas ali vão dar vazão, vai ter uma cheia, provavelmente os animais e os homens vão ser colhidos por aquela grande avalanche e alguma coisa de ruim vai acontecer. E nesse momento, ainda bem no começo do conto, um jagunço tem uma lembrança de alguém que morreu naquele momento da viagem. Sabe, a gente hoje ainda usa esses motes. A gente está aqui falando de alguma coisa alegre e alguém pensa numa coisa triste, você fala, isola, não fala isso não. Né? Não atrai essa desgraça para cima de nós, por exemplo. O Guimarães Rosa faz isso e esse elemento, esse mecanismo faz parte da estrutura mítica. Que história foi? O Calundu matou alguém? Raimundão conta a história da onça que se intimidou diante de um boi engerizado ou irritado. De tempos em tempos, alguém dá uma dica de que houve morte e pode ser que esteja havendo morte ou que vá haver morte. Zebu Terrível matou o filho do Borges, seu Vadico. Um espírito mau que tinha se entrado no corpo do boi. Os jagunços, enquanto vão andando, eles vão lembrando de causos mórbidos. Causos, digamos, né, de coisas terríveis que acontecem, de coisas tristes que acontecem. E depois a gente fica sabendo que alguma coisa de triste vai acontecer com grande parte daqueles jagunços. Né? Alguns deles também vão ser levados pelas águas.
Manicão conta a história do menino levado à força de um arraial para outro, que fica muito triste no caminho, e da boiada que se perdeu. O menino, esse ninguém não viu, nem teve notícia dele mais. E aí tudo isso está ligado à grande ocorrência do livro, que é a enchente, é a inundação. De tempos em tempos o narrador vai dando dicas de que alguma coisa vai acontecer. Vocês são muito jovens e são, digamos, da cultura já urbana, né? Eu sou mais velho e eu sou de uma cultura urbana, mas também, de certa maneira, ligada ao interior, de Niterói, da minha cidade, lá no Rio de Janeiro, de onde eu vim. E lá tinha uma coisa de você, por exemplo, fazer leitura, até hoje, porque de quem vive no interior tem esse procedimento. Fazer leituras, digamos, da natureza e tentar identificar na natureza coisas que possam acontecer. Então, tem gente que faz inquirição para pássaro, pergunta para o pássaro. Eu tinha 4, 5 anos em Niterói, eu perguntava, olhava para o urubu e perguntava, vai chover, urubu? Se o urubu batesse a asa no exato instante que eu perguntasse, ia chover. Se ele não batesse a asa, não ia chover. Depois de muito tempo, né, mais velho e estudando, que eu vi que essa é uma prática grega, do mundo grego. Os gregos faziam perguntas direto para as aves, se as aves respondessem coisas que eles queriam saber, né, aquilo ia acontecer ou não. O tempo todo o livro vai trabalhando com ações em que os personagens vão inquirindo a natureza a respeito da grande ocorrência maior, natural mesmo, que é a enchente, que é a inundação. Isso tudo é estrutura mítica. Travessias. E aí toda a manada se precipita com muita pressa, transpondo a enchente brava do riacho da fome. Ou seja, a enchente é um travessão, é um través, é o travesso. É aquilo que impede a equipe de continuar, o grupo de continuar. A enchente é água e, ao mesmo tempo, ela é um elemento, digamos que demoníaco, né? Porque ela interrompe a fluidez do fluxo. Estrutura ética. O burrinho pedrez. Escuta, para bezerro mal desmamado, cauda de vaca é maminha. Essa vida é engraçada. Galinha tem de muita cor, mas todo ovo é branco. Aqui são as coisas cômicas, as ironias que o narrador vai brincando de ensinar. No Grande Sertão Veredas, viver não é muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Ou seja, o narrador, ele não digamos, não está ligado ao mundo da autoajuda, mas ele está sempre oferecendo algumas frases para nós pensarmos a partir delas. A gente pensa, puxa, essa frase diz respeito, né, a uma ocorrência que eu vivi recentemente. Toda vez que a narrativa se dirige a mim, eu aprendo alguma coisa com ela, essa narrativa tem alguma coisa de ética, ela quer me ensinar alguma coisa, né? Os ensinamentos, o que eu entendo das pessoas foi com o traquejo dos bois que aprendi. Mas muitas outras coisas eu ainda tinha que aprender. Então, a ideia de aprendizado, de aprender, vocês vivem isso, vocês às vezes fazem viagens de intercâmbio, né? No ensino médio ou então já no ensino universitário. A viagem de intercâmbio é uma viagem de aprendizado, uma viagem que você sai para conhecer lugares novos e aí você volta com outra realidade. Nossa, lá é assim que eles comem, lá é assim que eles estudam, lá é assim que eles fazem, né? Todo deslocamento implica uma aprendizagem ou um conhecimento. Tem relação com a tragédia é a grande literatura, a grande exemplar de literatura grega, em que o homem encontra finalmente o seu destino, os personagens trágicos, né, enfrentam o destino, que a rigor nada mais é do que ele mesmo. O herói trágico tem um grande encontro consigo mesmo, né, normalmente numa hora marcada. E aí no Burrinho Pedrez, a falha trágica, o momento em que o personagem oscila, é assim apresentado, mas tinha cometido um erro, o primeiro engano seu nesse dia, o equívoco que decide do destino e ajeita caminho à grandeza dos homens e dos burros. Parece que é uma história somente de um animal para quem ninguém dá importância, que é o burro, o burrinho, né, que vira em português uma palavra que é um xingamento. Quem não estuda é burro. Então aqui parece que o livro trata de um personagem menor, né, na escala, digamos, ontológica, criada pelo Guimarães Rosa. Mas ele é o grande herói e ele é o sujeito que sobrevive. Ele tem paciência, ele tem resistência e ele tem uma certa, digamos que, sensibilidade para sobreviver. Os valentões lá da narrativa não têm, eles acabam sucumbindo, né, à enchente. Para quem gosta de língua portuguesa, para quem gosta de comunicação, para quem vai estudar, né, a língua no seu aspecto de comunicação, tem que pensar que a grande contribuição do Guimarães Rosa é essa aqui, dar para a palavra, dar para a frase a instabilidade semântica. Uma coisa é uma coisa,
mas uma coisa também pode ser outra coisa. Se vocês conhecem um livro que é bem conhecido, sobretudo agora, recentemente foi filmado pelo Tim Burton, que é o Alice no País das Maravilhas. É um livro que a gente lê às vezes, né, até na infância. É um livro cujo título em inglês é Alice in Wonderland. E aí você pensa, tá bom, Alice no País das Maravilhas. Mas se você pensa que em inglês é possível que o autor, Lewis Carroll, tenha brincado com o sentido de wonder, como também underland, né, Alice numa terra abaixo, digamos, né, da terra, Alice é uma criança enterrada, fica mais interessante. Aí você pensa, nossa, a língua inglesa é instável, né? Você fala ou escreve Wonderland, mas um leitor também pode entender que é Underland. E de fato ela cai num buraco. É uma menina que cai num buraco e começa a ver, né, ter alucinações, vai atrás de um coelho branco e tal. Isso é instabilidade semântica. O Guimarães Rosa adora pegar uma palavra ou uma frase ou um sentido e criar essa instabilidade, fazer com que o leitor não tenha certeza, e não precisa ter mesmo nenhuma, a respeito do sentido mais usual ou mais importante que ele possa atribuir àquilo. O que diz o Antônio Cândido a respeito disso? É uma das prosas, ou uma das duas prosas mais perturbadoras no modernismo. A outra é da Clarice Lispector, uma grande autora também, que trabalha com a mesma ideia dessa instabilidade semântica. O que a gente precisa conhecer é aquilo que a gente chama de as matrizes mínimas do idioma do Guimarães Rosa, né? Como é que ele trabalha normalmente, quais são os recursos que ele usa regularmente. Então, o que ele diz a respeito disso? É bem bonito. A palavra deve vestir-se como uma deusa e erguer-se como um pássaro. Então, primeira, talvez, informação mais importante do encontro até agora. O centro nervoso da prosa rosiana é a palavra, não é a frase. É a palavra que sempre chama atenção para ela mesma. É uma palavra, digamos, né, vaidosa, envaidecida de ser ela mesma a palavra. Ainda Guimarães Rosa, além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? Isso é bem bonito. Jornalistas talvez usem a linguagem somente no seu estado sólido. A palavra tem que ser o que é. Corrupção, o leitor que tem que entender que é corrupção e acabou. Foi preso, o leitor que tem que entender que é prisão e acabou. O poeta, o artista, quem for fazer rádio e TV, por exemplo, pode trabalhar com a língua em estado líquido. A palavra pode se desfazer rapidamente. Os sentidos não precisam ser completos. A criação poética exige, né, digamos que muita liberdade. O Guimarães Rosa pensa numa coisa intermediária, que é o gasoso. Ou seja, tem densidade, por exemplo, como o sólido, mas não é facilmente apreensível, como a água. Então fica oscilando entre uma coisa e outra. Quando você lê os contos, você lê O Grande Sertão Veredas, né? Pensem assim, é um título muito interessante isso, Grande Sertão Veredas, mas pode ser Grande Ser só. Aí você separa Grande Ser, Tao, do Tao Te Ching, e os Vedas das escrituras indianas. Se você começa a pensar nessa série de possibilidades, você acha muito mais interessante que a palavra ela é instável semanticamente, e o leitor contrai com ela a responsabilidade que ele quer. Guimarães Rosa ainda, de certo que eu amava a língua, apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira. Vejam o que ele está dizendo, olha, eu, professor de português, eu trato a língua como uma mãe severa, então eu tenho que estar sempre, digamos que, respeitando a minha mãe, né, a língua mãe. O escritor, o jornalista, o criador, né, o sujeito criativo, ele pode tratar a língua como uma companheira, uma amante. Com um amante você tem intimidades, com a mãe você não tem, você tem que respeitar o que ela quer que você faça. Com a namorada ou namorado, não, você consegue ter uma certa relação mais de liberdade. É o que ele quer fazer com a literatura, com a linguagem. E não é sem assim que as palavras têm canto e plumagem, do Sagarana, é do Conto São Marcos do Sagarana. De novo, a ideia de que a palavra ela é suntuosa, ela é rica, ela tem plumagem. A palavra sempre chama atenção, né, para o fato de ela ser bonita, ela ser comunicativa, ela ser, digamos, suntuosa. Aí eu lembraria do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo mais ou menos contemporâneo de Guimarães Rosa. A palavra gozando o direito de ser símbolo, de viver o gozo de ser ela mesma. Qual que é, digamos, a nossa diferença de idade, assim, a nossa diferença de faixa etária? Eu vou fazer agora 55 anos. Vocês devem ter 17, 16, né? 18 no máximo, 15 talvez. 40 anos nos separam. A minha geração é uma geração muito afeita à palavra, que gostava de cultivar palavras, de explorar palavras, para além do senso comum.
vocês são a geração das mídias digitais. Vocês usam a palavra somente no sentido veicular, ou seja, para veicular uma informação rápida. Então, vocês têm que marcar alguma coisa, um compromisso, soltar uma nota, uma informação, e a palavra tem que ser facilmente, digamos, que identificada. A minha geração, como não viveu as mídias digitais, né, na sua época de juventude, ela é uma geração que era mais apegada à poesia, aos sentidos ocultos, à elaboração, né, as coisas que ultrapassam a chamada linguagem veicular. Então, a literatura para vocês talvez seja uma coisa hoje mais chata, mais desestimulante, mais difícil de ser entendida, né? Tanto quanto uma mensagem de WhatsApp é para mim chato, desestimulante, difícil de ser entendido. Escrita e oralidade. A maioria das histórias está estruturada de forma, digamos que, oral. Só que é uma oralidade falsa. O Guimarães Rosa é um sujeito que vai para o sertão, ouve o falar sertanejo, se impregna dele, gosta de identificar aquele falar, mas chega no escritório dele, na biblioteca dele, e reescreve tudo a partir da palavra escrita, da literatura. Então a gente chama isso de oralidade falsa. E aí é bem bonito isso, forma e conteúdo. É uma espécie de representação do Brasil ágrafo, que não escreve. Boa parte da população brasileira ainda é, né, digamos que, analfabeta ou ágrafa. E, ao mesmo tempo, o Brasil dos doutores. O Brasil Brasil que coloca qualquer sujeito que tem um diploma na parede e diz lá, doutor, bota um anel no dedo e se chama de doutor. Observem, todos os contos, as novelas, tem lá sempre o jagunço e o doutor. O sujeito, digamos que, né, conhecedor de uma ordem letrada e o sujeito mais ignorante. Só que a grande ironia normalmente as pessoas mais simples, mais simplórias, as que não passaram pela escola, são as mais sábias. E normalmente o doutor, o sujeito bem preparado, é aquele que não tem conhecimento do mundo. Tem conhecimento dos livros, das letras, mas não tem conhecimento do mundo. Isso aqui é lindo de morrer e é o do Burrinho Pedrez, e parece um poema. É a tentativa do Guimarães Rosa recriar a oralidade sertaneja. As ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de coros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos, de lá do sertão. É uma frase, mas parece uma toada, parece uma canção. É uma canção, digamos, que tem uma certa musicalidade dentro de uma prosa, né, que parece convencional e não é. Então, de tempos em tempos, o narrador introduz isso aqui. Marcas de oralidade. A gente usa, talvez, hoje o que mané, né, que é uma expressão muito antiga. Esse é um caso clássico de arcaísmo. Recentemente, vocês jovens começaram a usar isso nos centros urbanos, assim, que mané prova que nada, não vou estudar coisa nenhuma. Isso é um arcaísmo, é uma ocorrência muito antiga da língua portuguesa, que está registrado aqui. Que Manuel não enxerga Francolin, certo? Isso é de 46, de um sertão que ele conheceu ainda na década de 30, por aí, e parece um fato novo da língua portuguesa, né, digamos, altamente contemporânea. Esse é o famoso caso de arcaísmo que volta como neologismo. Linguagem como jogo. Aqui é uma brincadeira, essas palavras não existem ou não existem nesse sentido que ele quer dizer, no conto A Volta do Marido Pródigo. E a coisa viera vindo, do estilo dragocrático mandológico coactivo ao cabalístico estatístico, daí para o messiânico palimpséstico parafrástico, depois para o cozinhativo compradesco recordante. E assim, de caçarola a tigela, de funil a gargalo, o fino fluido inicial se fizer a gordura, muito substancial e eficaz. Aqui é um palavrório, né, que é uma brincadeira de o sujeito falar e dizer muito pouco, né? Mas tem a ver com um personagem que é absolutamente um sujeito que é, né, o embusteiro, o enganador, o malandro, né? Uma espécie de Macunaíma da narrativa aqui. Ainda a linguagem como jogo. Quando Tom Jobim, que é um grande escritor, um grande compositor brasileiro, compõe uma música, um clássico, Águas de Março, ele está bebendo na fonte do Guimarães Rosa. Lá na Águas de Março, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. Aí, lá no duelo, não precisava, portanto, de pressa e podia ir na marcha estradeira, que aparece no Águas de Março, sem estropiar a bestinha. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira, certo?
Essa palavra é meio pomposa, mas é fácil de explicar. Guimarães Rosa trabalha com uma ideia chamada polimorfismo. Poli, muitos, morfismo, forma, certo? Então, muitas formas diferentes. O que ele faz? Ele se afasta do realismo. A geração dele é uma geração muito próxima do realismo, digamos, do romance de 30, do romance regionalista, que vai descrever o funcionamento do sertão, das fazendas, da vida do povo. Quem que é o grande escritor regionalista um pouco anterior ao Guimarães Rosa, que vocês devem estudar, a gente estuda até hoje? Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? É o grande romance, digamos, que retrata a seca no sertão brasileiro, a dificuldade do homem do campo, do sertanejo e tal. Guimarães Rosa, ele se recua disso, ele recua disso, ele não fica o tempo todo voltado a um realismo, digamos que jornalístico, documental. E, por outro lado, ele recua para formas muito antigas, que está lá, uma delas está no título do livro. Ele vai para a saga, para a lenda, o mito, a adivinhação, o caso, a sentença, o conto e o memorial. Alguém aqui lembraria, saberia me dizer qual é uma das adivinhações mais antigas que o homem produziu, que está lá na base da literatura grega, de uma tragédia chamada Édipo? O Édipo chega na cidade de Tebas, ele encontra um monstro mitológico, que é a Esfinge, e a Esfinge devora os homens que não sabem responder a ela, a Esfinge, o enigma que ela propõe. Qual é o enigma que a Esfinge propõe? Qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3 patas? Aí o Édipo pensa bem e diz, é o homem. O homem de manhã, ou seja, na infância, anda engatinhando, 4 patas. Na maturidade, anda com 2 patas, os 2 pés, tal. Na velhice, anda com uma bengala, são 3 patas. E aí vejam, a Esfinge faz uma pergunta que é uma adivinhação. Então, o que é, certo? E essa adivinhação conta a história do próprio homem. O homem é um ser que nasce, se desenvolve, envelhece e morre. A resposta está nele mesmo, o homem, né? Essa é a ideia aqui. Então, Guimarães Rosa, ele recua a sua literatura para momentos muito imemoriais, muito atávicos. Tem sempre grandes encontros entre o homem e a vida, o homem e o entendimento, o homem e Deus, o homem e o diabo, né? Nessa perspectiva não religiosa, como eu falei, mas sim mítica. Tem humor, ele é um autor bem-humorado, o narrador, né, comete, digamos que uma literatura cômica. Isso eu coloquei hoje no Facebook aqui de manhã, quando eu fui anunciar essa palestra. Para ser um dia de chuva, só faltava mesmo que caísse água, né? É uma brincadeira aqui, é quase que uma coisa do João Grilo, do Alta Compadecida. E Lalino Salantiel, dados os dados, precisava apenas da metade do tempo para chegar ao dobro da conclusão, né? Metade e dobro aqui, de novo, uma coisa irônica. E depois, a gente tem que morrer mesmo um dia, que é o que Tintim fala para o Turíbio quando diz, olha, eu vou matar você, já me comprometi a matar você, e depois diz o seguinte, ó, eu sei que eu vou, né, digamos que cometer uma coisa horrorosa, mas pensa o seguinte, mais dia, menos dia, você ia morrer mesmo, que seja agora pela minha mão, né? Também é uma coisa bastante irônica. E aqui tem uma coisa que hoje em dia soa como um meio sexista. Seu doutor, a gente não deve ficar adiante de boi, nem atrás de burro, nem perto de mulher. Nunca que dá certo. O personagem aqui, né, ele é um pouco misógino em relação a essa oposição ao mundo da mulher. Metafísica rosiana. Metafísica é a área da filosofia que discute o entendimento para além da física. Meta, além de, física mesmo, os fenômenos concretos. Então, metafísica é o que o homem entende que está, né? Tem uma frase famosa do Shakespeare sobre isso, do Hamlet, que é: há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa filosofia. Tudo aquilo que está entre o céu e a terra, né, é matéria da metafísica. Há na narrativa a presença de filamentos, pequenas, né, sugestões, digamos, de teologia, coisas ligadas à religião, misticismo, que juntos se disseminam pelas narrativas. O regionalismo dele é um regionalismo de tipo, digamos que jornalístico, documental. Ele de fato fala de um sertão geográfica, social e politicamente demarcado, só que como todo grande autor, ele viaja na imaginação. Então ele consegue ultrapassar o sertão imediato, concreto, e faz com que o sertão seja a grande tese do Grande Sertão Veredas, que o sertão seja a representação do mundo. O sertão é o mundo, né?
Essa é uma grande contribuição dele para a cultura, digamos que brasileira. Aqui um dado bem interessante da vida do Guimarães Rosa. A única vez que ele visitou o sertão e conheceu o sertão a fundo, assim, fazendo pesquisa, foi em 52. Eles formaram na cidade baiana de Caldas do Cipó uma guarda vaqueira, que foi acompanhar, tanger bois pelo sertão. Nessa comitiva estava o presidente Getúlio Vargas, e nessa ocasião ele se disse que havia se sentido um personagem de faroeste. Ele achou que estava vivendo no sertão, digamos, como se fosse um personagem de western americano. E aí o que ele faz muito bem é observar, nessa viagem que durou poucos dias, tudo que ele vê, ele anota, tem as famosas cadernetas dele, que ele anotou nessa viagem, e a partir dali ele começa a manter uma correspondência ativa com os pais dele. Os pais dele são de uma cidade do interior, mineira mesmo, Cordisburgo, e é a partir do pai e a mãe que ele vai recebendo informações de lendas, mitos, crenças, causos populares. Vocês, como a gente na vida o dia inteiro, a vida inteira a gente é abastecido por histórias de parentes, de tios, ou que viajam, ou que moram nas suas cidades natais e vão contando coisas pra gente, coisas a gente chamaria antigamente do arco da velha, coisas que a gente não acredita muito que ainda possam acontecer. Ele viveu 2 anos em Itaguara como médico, uma cidade também do interior, mas não tão sertaneja como Cordisburgo. E aí, o que a crítica diz a respeito desse aproveitamento, desse material, é que o Guimarães Rosa fez, então, brilhantemente, com que o cangaço e a jagunçagem, que existem no Brasil ainda hoje, com formas um pouco diferentes, se aproximassem do imaginário medieval. Então, parece que o sertão brasileiro é um pedaço da Idade Média, das terras medievais que chegam no Brasil. É um pouco triste falar isso, mas a gente ainda xinga o Brasil de um país medieval. Você fala, nossa, o Brasil é um país tão atrasado, que é a Idade Média. Outro dia eu li uma coisa muito engraçada, definindo o que é mídia social. A mídia social é uma forma do século XXI, na qual você emite opiniões medievais. Então você está sempre falando coisas atrasadas, defendendo as coisas mais absurdas, mais medievais, mas a partir de uma forma totalmente moderna, ligada ao século XXI. Então, quais são as aproximações que a gente faz? O jagunço, todos os personagens que são jagunços aqui, eles são, na verdade, os cavaleiros errantes. O latifúndio, as grandes concentrações de terra, das quais o Brasil não consegue se livrar, governo após governo, seria mais ou menos, corresponderia ao feudo, as grandes terras concentradas na mão de poucos na Idade Média. O coronel é o senhor feudal, e o sertão, então, é o mundo medieval. É uma terra sem lei nem rei. Mais ou menos essa, um lugar, digamos assim, ermo, descampado, sem lei nem rei. As narrativas narradas são sempre narradas em forma de literatura de cavalaria. Mesmo, digamos que haja uma diferença no tempo e no espaço, o jagunço brasileiro parece que é um herói da cavalaria medieval. O sertão aqui é cru, ele é cruel, ele é bruto, ele é duro, então ele tem o quê? Ele vive a experiência da traição, do assassinato, do sadismo, mas ele também é idealizado. Nele tem lealdade, tem amor, tem honra. Então, o sertão é uma mistura do bem e do mal. Metafisicamente falando, o sertão é o lugar em que Deus e o diabo se encontram, certo? Vamos fazer aqui uma breve apresentação dos contos naquilo que eu queria explorar com vocês, que é essa estrutura épica, mítica, digamos que ética. O 7 de ouros é um burrinho decrépito, um burrinho já velho, que está em vias de se aposentar, não fosse o fato de ele ter sido visto pelo Major Saulo, que é o dono da fazenda, que se lembrou de colocá-lo na guarda vaqueira. Então, é um momento trágico dele. Ele podia ali estar fingindo quase que de morto. O Major olha para ele e fala, olha, vamos colocar o burrinho também, para fazer parte da guarda. E aí, a novela é contada a partir desse personagem. Como eu falei, o personagem menos importante na escala social. Só que, na travessia do córrego da fome, todos os cavalos dos vaqueiros morrem, exceto 2, o Francolin e o Badu, este montado e aquele agarrado ao rabo do burrinho. Ou seja, graças ao burrinho, pelo menos 2 personagens se salvaram. E o burrinho foi obstinado, foi, digamos que, tenaz ali, e conseguiu sobreviver. E ele é o grande personagem heróico da novela.
Era uma vez, era outra vez, no umbigo do mundo, um burrinho pedrez. Brincadeira que até hoje as crianças fazem de marcas de oralidade. E aí tem a emboscada que o Silvino arma para o Badu. Tem uma disputa, aqui é a estrutura, digamos que mítica, né? Tem uma disputa entre o bem e o mal, um sujeito quer matar o outro. E ao mesmo tempo é uma disputa épica, feitos de guerra. Dois personagens vão guerrear, certo? O Sete de Ouros salva o Badu e o Francolin. Aí tem uma estrutura ética, tem um ensinamento. Olha, se você não partir para a guerra, se você se precaver, se você se proteger, é capaz de você se salvar. Por exemplo, morrem Benevides, Silvino, Leofredo, Raimundão, Sinoca, Zé Grande, Totti e Sebastião. E aí tem uma grande sacada, digamos que ética, tem um ensinamento, uma pequena, digamos, lição de moral que a novela transmite para nós, que para córrego cheio, mais vale homem muito ébrio em cima de burro muito lúcido. Ou seja, um dos jagunços está muito bêbado, mas ele se agarrou a um burro muito lúcido. Né? Se os dois estivessem bêbados, os dois teriam morrido. E aí, na companhia de alguém com certo juízo, é melhor então você sobreviver. Tem ironia aqui? Tem instabilidade semântica aqui? Tem. Quem é o personagem mais lúcido? Quem é o personagem mais sábio? O burro. O burro é sábio, o sábio é burro. Essa é a brincadeira que Guimarães Rosa quer fazer. Os homens, quando acham que são sábios, são burros. Os burros, quando sabem que são burros, são sábios. Essa é a grande lição da história. A volta do marido pródigo. O Lalino é o típico malandro, né? O sujeito que gosta de uma folga, não trabalha muito, né? Vive encostado na sua mulher, tal. E ele é um tipo de boa vida. Ele vai para o Rio de Janeiro, larga a mulher dele, e quando ele volta, ele encontra a mulher dele, a Ritinha, casada com o espanhol Ramiro. Ele fica um pouco incomodado, é um caso clássico de triângulo amoroso, né? Vejam só, tem épica, sai, viaja e volta. Toda vez que se desloca ou tem andança, tem épica. Tem mítico, né? Tem uma estrutura mítica. Ele sai e atravessa um lugar, aí conhece melhor o lugar e conhece melhor a si mesmo quando volta. E aí ele volta disposto a conquistar de novo a Ritinha, certo? Ele se torna cabo eleitoral do Major Anacleto, que graças a ele ganha a eleição. E aí, no final do conto, ele se reconcilia, ele bota lá o Ramiro para fora e consegue se reconciliar com a mulher. É um conto, digamos, de final feliz. É quase que uma comédia romântica dessas, né? Do tipo Se Eu Fosse Você, 23, que deve estar no cinema agora em algum momento. Quais são os traços biográficos de Lalino Salantiel? Ele aparece, né? O conto se chama A Volta do Marido Pródigo também. E Lalino Salantiel, dados os dados, precisava apenas da metade do tempo para chegar ao dobro da conclusão. Ele é sempre o malandro que vai brincando. Ele é o trickster. Conhecem isso? Trick em inglês é truque, é o engano, né? E trickster é um personagem que é aquele que é o enganador. Aquele que sempre faz dos outros, digamos, né? O bobo da corte. Ele consegue passar a perna em todo mundo. O Lalino Salantiel, ele gosta de teatro e tem uma relação do teatro. Ele assiste a uma peça chamada A Vingança do Bastardo. E aí, com a partida do seu Valdemar, a cena se encerra completa, de modo de um final de primeiro ato. O próprio conto é narrado como se fosse uma peça de teatro, de aventura, em que o personagem, né, digamos, é o herói daquele feito glorioso. Sarapalha é um dos contos mais, digamos que mais enigmáticos do livro, e o próprio Guimarães Rosa dizia que tem uma dificuldade com ele, né? São dois primos, o Ribeiro e o Argemiro, eles estão à beira da morte, eles estão, digamos que contaminados, né, pelo cesão, e eles estão ali, digamos que já esperando, o lugarejo onde eles moram foi abandonado, todo mundo saiu dali porque ninguém quer se contaminar, e eles estão, digamos, né, somente tendo um por outro como companhia. Vejam, eu vou contar e depois eu vou valorizar a ideia do mito. O mito aqui do bem e do mal. Dois sujeitos estão, digamos que, desvalidos, condenados a morrer, abandonados à própria sorte e têm por companhia somente um ao outro. Tem a negra Conceição, que aparece de vez em quando, que é uma espécie de criada da casa, mas ela é uma figura, digamos que, colateral. Quem é importante mesmo ali são os dois, Ribeiro e Argemiro. Até que o Argemiro resolve contar para o Ribeiro, porque ele está com a consciência pesada, que ele foi apaixonado pela mulher do Ribeiro. E aí digamos assim, a confissão final. Ele quer, na verdade, né, ele precisa
contar antes de ele morrer para entregar a alma, né, a Deus e ter paz de espírito. E aí o Ribeiro expulsa ele, certo? Sem nenhuma complacência. Então vejam, a partir do momento em que a narrativa deveria trabalhar com a ideia da ajuda, da reciprocidade, ambos estão condenados, mesmo assim, né, a hostilidade, a violência, o mal se insurge naquele cenário. Então a pergunta não é uma pergunta, digamos, só comportamental. Por que o primo tratou mal o outro? A pergunta é mais metafísica. Talvez vocês sejam muito jovens para encarar essa pergunta. Mas a pergunta é assim: por que o mal existe? O que o homem ganha quando ele entra em contato com a experiência do mal? Por que o Ribeiro, então, que também vai morrer, tanto quanto o Argemiro, resolve fazer esse grande mal para o primo expulsar, né, o primo vai morrer à míngua, ele vai sair dali e provavelmente vai ter um destino muito mais terrível, mais trágico do que se ele estivesse vivendo, convivendo e sendo amparado um pelo outro, por exemplo. Mas ali alguma coisa acontece injustificável, né, de maneira trágica, que atrapalha o equilíbrio original. O duelo, muito parecido com o Sarapalha, é também um triângulo amoroso. O Turíbio flagra sua mulher Silvana com o ex-militar Cassiano Gomes. Ao procurar vingar sua honra, confunde-se e tragicamente mata o irmão do Cassiano Gomes. O Turíbio foge para o sertão, certo? E é perseguido pelo ex-militar. Na disputa, um vira caça, o outro caçador, e eles trocam o tempo todo de identidade. De novo, a travessia, atravessar, viajar, se deslocar, confronto, hostilidade, a proeza de amor. O Cassiano adoece e, antes de morrer, pede a um capial, né, o 21, para, digamos que, se vingar dele quando ele tiver morrido. Turíbio volta para casa e é surpreendido por 21, que o executa para vingar seu benfeitor. O que tem o conto de matéria? Adultério, assassínio, vingança e destino. Abaixo de Deus, foi ele quem salvou a vida do meu menino. E eu prometi, quando ele já estava de vela na mão, é uma tristeza, mas jeito não tem remédio nenhum. Vejam aqui, é uma condição ética. A vida de tempos em tempos nos coloca essas questões. O sujeito prometeu a um moribundo que ele ia matar o outro, certo? Para se vingar, para vingar aquele moribundo cujo irmão havia sido morto por aquele outro. Ele chega lá, ele não tem nenhum conhecimento do outro, né? Do sujeito que vai ser morto, da vítima. Ele não tem, digamos, por que razão matar, não fosse o compromisso que ele teve. E aí só que ele diz isso: olha, não tem remédio, né? Eu me comprometi, foi feito um pacto e agora você precisa morrer. E ele sai com aquela brincadeira: olha, na verdade você ia morrer mais dia menos dia, porque todo mundo vai morrer mesmo, então que a sua hora seja agora, né? É uma saída muito, digamos que espontânea, muito ingênua do problema, de um problema maior, que as pessoas merecem morrer mesmo, e por que alguém vai antecipar a morte do outro? De novo, a pergunta metafísica sobre a natureza do mal. Minha Gente é um conto, digamos que mais descritivo, não tem tanto enredo, tem mais uma cenarização, né, de um panorama político que até hoje existe no Brasil. Emílio visita a fazenda do seu tio, candidato às eleições, e apaixona-se pela sua prima Maria Irma, mas não é correspondido. Ela se interessa por um outro sujeito, que é o Ramiro, né? De novo, sempre tem disputa amorosa, sempre tem a questão da proeza do amor, né, que é um traço da épica. O Emílio finge namorado de outra mulher. O plano falha, mas a prima apresenta-lhe sua futura esposa, Armanda. Maria Irma se casa com Ramiro Gouveia. O que o conto trabalha? Amor e política é uma coisa que até hoje, digamos, que organiza a política no Brasil, a cultura brasileira. Mas aqui nesse nosso feudo, grande é o prestígio do meu grande tio Emílio. Vejam que aqui mesmo o narrador está brincando de que o sertão é feudal, o sertão é a Idade Média. Seu doutor, a gente não deve ficar adiante de boi, nem atrás de burro, nem perto de mulher, nunca que dá certo. A brincadeira de novo aqui, né, aparece. O narrador personagem, mais a Armanda, mais a Maria Irma e o Ramiro. E aí tem um famoso jogo de xadrez, que é jogado entre o Santana e o narrador, certo? Então, o Minha Gente, como eu falei, não é um conto que tem uma narrativa toda trançada, toda fechada como os demais, não. Ele apresenta uma certa situação, uma certa observação sobre política no Brasil, a política no interior do Brasil. Tanto que ele chama Minha Gente, né? Meu país, minha nação, a gente que mora na minha terra. O outro conto é o São Marcos.
São Marcos é um conto de clara natureza mítica, porque tem uma maldição, né? O José é supersticioso, só que ele zomba de um negro, e o negro feiticeiro se volta contra ele e faz uma mandinga contra ele. E ele precisa descobrir, então ele fica cego, ele precisa atravessar o sertão e encontrar com esse feiticeiro, de modo que, né, o feiticeiro consiga eliminar, né, digamos que a maldição, cancelar a maldição, do contrário ele morre. Então, é um conto classicamente, digamos, né, de estrutura mítica, de estrutura metafísica. Alguma coisa existe, né, entre o céu e a terra que mal sonha a nossa filosofia. E aí o narrador personagem, o Izé, e o feiticeiro João Mangolô. O feitiço e a oração São Marcos, né, que serve, de certa maneira, como antídoto. Corpo fechado, a mesma coisa, a ideia também de uma superstição, de uma maldição. O Manuel Fulô, ele é valentão, metido a valentão. Ele diz que ele tem um corpo fechado. Depois, ele recebe a visita do feiticeiro, que promete lhe fechar o corpo em troca da mula. Vejam que é uma coisa muito banal. Ele faz um acordo com o feiticeiro em troca de uma coisa que é ser proprietário de uma mula. Após o trato, ao duelo entre os dois personagens, o feitiço parece funcionar e o Manuel vence a porfia, certo? Mas Manuel Fulô, aí tem a ironia, ele venceu, mas na verdade ele ficou sendo um valentão manso e decorativo, como uma mantença da tradição e para a glória do arraial. Diferentemente do personagem Augusto Matraga, que é um grande sujeito, né, que aprende o que é a vida, o Manuel Fulô aqui é um sujeito que acaba esquecido, é o valentão de fachada, é o sujeito que é o valentão, né, de fachada. Esse conto, que é quase uma novela muito interessante, Conversa de Bois, é uma conversa entre bois que vão tangendo, né, que vão sendo tangidos por um grupo de homens, e eles querem se vingar de um deles que maltrata os bois à beça. Então os bois vão preparando, secretamente, uma vingança. Isso é bem interessante. O que deu para perceber até agora do que eu falei aqui? As duas grandes oposições que Guimarães Rosa faz no Sagarana são de duas ordens, digamos que, de personagens humanos e personagens animais. E é como se os animais fossem... Qual que é a palavra que a gente usa em literatura quando um animal aparece com as características de um homem? Como chama isso? Antropomorfizados, antropomórficos, né? Os animais aqui equivalem a homens. O burrinho é quase que um homem. Os bois aqui são homens. Então, há um recurso constante à antropomorfização. Antropos, em grego homem, né? Morfização, forma. Então, todos os personagens animais tomam a forma... correspondem à forma humana. E aí vem a grande, como eu falei, a grande novela, é o grande momento narrativo que a crítica considera um dos momentos ápices da literatura brasileira, que é A Hora e Vez, de Augusto Matraga, certo? Eu não vou ler todos os slides, não. É um sujeito muito mau, muito brabo, que comete as maiores atrocidades no sertão, até que um dia maltrata a mulher, não cuida bem da filha, até que um dia os jagunços se unem, e aí de um fazendeiro vizinho, e conseguem dar uma surra nele e jogar o corpo dele num barranco, e ele é dado como morto. E aí a mulher se alivia disso, a filha, todo mundo ali da região se alivia porque aquele sujeito, né, era um sujeito, digamos que endemoniado. Só que o Matraga não morre, ele passa por vários perrengues ali, né, o corpo dele é totalmente, digamos que, sofre as piores, digamos que, violências, mas ele consegue sobreviver. Um casal, né, de negros da região ali, de pessoas, digamos, ligadas a um Brasil arcaico, próximo da escravidão, esse casal recolhe ele, começa a cuidar dele e ele vai aos poucos melhorando. Ele começa a virar um homem, digamos que, né, recomposto de novo. E aí ele tem uma intenção, ele acha que ele vai fazer um feito glorioso para se purificar. Já que ele era muito mal, ele precisa agora fazer alguma coisa que, né, ele se encontre com ele mesmo. E ele diz o tempo todo, é hora e vez, ele vai chegar a hora e a vez dele fazer alguma coisa de positiva. Ele conhece um jagunço que era ele antigamente, um jagunço também que é o demônio em forma de pessoa, que se chama, vejam, instabilidade, a brincadeira, Joãozinho Bem-Bem. O Bem-Bem de bem não tem nada, ele pratica o mal o tempo todo. E ele descobre, então, ele intui que o momento dele é se enfrentar com o Joãozinho Bem-Bem. Na hora que houver o confronto,
a guerra, estrutura, digamos que mítica, né, e épica ao mesmo tempo, aí ele vai se purificar. E aí eles se encontram, ele impede que o bando de Joãozinho Bem-Bem faça mal a uma família, vai matar um menino, um jovem da cidade por onde passa a guarda do Joãozinho Bem-Bem, ele impede isso e ele chama o Bem-Bem para um duelo, o duelo aparece em outros contos também e tal, eles lutam até a morte, e a partir dali o narrador diz que depois daquela morte ritual, o Augusto Matraga passa a ser um sujeito quase que, digamos que vira santo. Ele vira alguém que é purificado por aquela morte ritual. Alguém aqui é católico de carteirinha? Sim, estuda a vida dos santos, lê a Bíblia e tal. Na mitologia cristã, assim, digamos, né, a convencional, muitos santos, as suas histórias são contadas a partir do momento que eles eram pessoas totalmente transgressoras, rebeldes, negativos, criminosos e tal. E aí, em algum momento, aquele santo, que na verdade não era santo, né? Ele vivia uma vida pregressa, ele é tocado por Deus, ele é tocado pela divindade e ele se converte no seu contrário, ele vira, então, uma pessoa santificada. É muito comum isso na mitologia cristã, nas mitologias de maneira geral. O que essas mitologias trabalham? O homem é o homem e o seu contrário. O homem, para se encontrar consigo mesmo, precisa viver as duas metades de uma mesma, digamos que, experiência. Como chama isso, a rigor? Na metafísica, o humano é propriamente do homem, ser a si mesmo, encontrar consigo mesmo e encontrar com o seu contrário, ser você e ser um outro, né? Dessa maneira aqui. Essa é a grande mística, ou superfície mítica da Oriveia de Augusto Matraga. Se vocês quiserem encontrar, tem um trecho do filme, o filme inteiro está disponível no YouTube. Existe um filme famoso que é de 66, 67, se não me engano, chama A Oriveia de Augusto Matraga, é um grande ator brasileiro, Leonardo Vilar, que faz, e aí você encontra disponível no YouTube, vale a pena a gente conhecer. Essa novela, eu sistematizo assim o que eu tinha dito até agora. É uma novela do epos, porque ele atravessa o sertão em busca de um outro lugar, ele foge do lugar de onde ele veio, para poder, né, digamos, se transformar em outra pessoa. Tem o mitos, porque tem a travessia e o grande encontro dele com ele mesmo, e tem um ethos, ele aprende o que é viver. E ele aprende uma coisa, primeiro ele se pergunta, o mal existe e qual é a natureza do mal? E qual é a dinâmica cósmica que existe entre o bem e o mal? Não sei se está muito etéreo o que eu estou dizendo aqui. Vocês estudam filosofia no segundo grau? Já fizeram filosofia? Talvez assim, um dos pais da filosofia grega, da filosofia pré-socrática, é o grego Heráclito. E o Heráclito tem uma pergunta muito interessante que ele faz a respeito da natureza do mal. E ele diz assim, o Heráclito, ele afirma, o mundo só existe porque existe a guerra e não a paz. Ele define da seguinte maneira, vejam lá, é um pré-socrático, porque os átomos, para criarem a matéria e a realidade física das coisas, entram em atrito uns com os outros. Não existe mundo que não seja pelo conflito dos átomos. E havendo conflito, a guerra. Uma das maneiras que a gente define o que é o conflito é a guerra e vice-versa, né? E aí, para a filosofia grega, o mundo não se faz na contemplação. A contemplação você fica parado só observando. O mundo se faz na ação. Quando você age, você faz alguma coisa. E aí pensem assim, quando você age, você desloca uma série de ações correlatas sobre as quais você não tem controle. Alguém leu aqui ou viu Jurassic Park? O livro do Michael Crichton e depois o filme do Spielberg. Ali tem a famosa teoria do caos, que é uma borboleta bate a asa na Indonésia e uma chuva, de repente, acontece em Nova York. As ações que nós fazemos são as ações, muitas vezes, microações, sobre as quais você não tem controle. E alguma coisa, certamente, né, aconteceu a partir dali. Pensem assim, não sei se está ficando um papo muito pesado para uma terça-feira à tarde. Vocês estão vindo aqui, saíram de casa, talvez, 2 da tarde, 1h30 da tarde e tal. Vocês poderiam não estar aqui. Aqui hoje é uma escolha. Então, o que aconteceu por vocês estarem aqui? O que vai acontecer na volta de casa para vocês aqui? Uma série de coisas que vocês não teriam vivido, vocês não tivessem optado por aqui. Como pessoas que não vieram, vivem outras coisas. Ou seja, a escolha que vocês tiveram para vir até aqui, impactou o mundo com uma série de ações, de microações, impactou as pessoas que vocês encontraram no ônibus, no metrô, no carro, na ida e na volta tal, e são ações, digamos, sobre as quais você não tem controle, certo?
digamos que essas coisas sejam coisas normais. A nossa vida, graças a Deus, ela é normal, né? Você vive sempre, digamos, de um repertório previsível de ações. Mas digamos aquele caso terrível, triste, de um sujeito que é filho de um apresentador de televisão famoso, não vou contar aqui o nome dele, mas que veio comemorar a passagem do vestibular aqui no MASP, no Vão Livre do MASP, já faz alguns anos. Vejam só, ele sai da casa dele, ele passou na FUVEST, obteve uma boa colocação, está feliz da vida, vem comemorar no Vão Livre do MASP, muito feliz, perde o equilíbrio, cai lá embaixo na 9 de julho e morre, no dia que ele comemora o feito valoroso mais importante da vida dele. A pergunta que a gente faz é assim, o mal existe? Qual é a natureza do mal? Por que a partir de um momento tão positivo e tão benfazejo, num dia em que tudo concorria para o bem do sujeito, alguma coisa que é o acaso, veja, ninguém empurrou, não houve um agente externo, não, foi a própria situação em si. O acaso fez com que ele perdesse o equilíbrio, ele cai e ele morre, certo? Alguém pode fazer uma pergunta mais estreita, por que que Deus quis punir aquela pessoa? Se é um Deus cristão, um Deus, digamos que, né, indígena, um Deus de outra religiosidade qualquer. Mas a pergunta maior, para além da religiosidade, é a pergunta mesmo metafísica. Por que que num dia que tudo concorria para o bem, de repente o mal surge e faz aquele equilíbrio se dissolver, aquela, digamos, estrutura, né, se romper? Essa é a pergunta que o Guimarães Rosa faz o tempo todo, né, nos Contos de Sagarana, em especial nessa belíssima novela chamada A Hora e Vez de Augusto Matraga. Aqui vale a pena fazer essa distinção. Matraga é um nome que não existe em português, é um nome inventado. E o Guimarães Rosa pegou essa palavra do grego. Tragos, em grego, é bode, que deu tragédia, certo? Porque antigamente os gregos criaram a arte do teatro, porque em princípio, quando você ganhava um festival de tragédia na Grécia, você tinha um bode por prêmio. Ou talvez você tivesse alguma coisa, a máscara do bode, que era a máscara dos atores que ensinavam a tragédia. A origem não é tão clara assim, é por suposição. De qualquer maneira, o Guimarães Rosa pega essa ideia e ele faz isso lindamente na narrativa. No dia em que o Augusto Matraga resolve sair pelo sertão, e aí ele vai fazer o encontro dele com ele mesmo, ele percebe que é preciso sair dali, daquele casal de negros, eles já ajudaram bastante, mas agora ele precisa ter o encontro dele com ele mesmo. Vocês vão ter o encontro de vocês com vocês mesmos, no final do ano vão fazer vestibular, e ali é uma grande mudança na vida de vocês. Vou fazer uma faculdade, daí a 4 anos, vou trabalhar, vou ser independente, vou viajar, tal. É o momento, digamos, chave de um jovem, geralmente é a opção pelo vestibular, ou digamos, a formação profissional. E ele faz a mesma coisa, ele se encontra com ele mesmo. O narrador diz que naquela tarde, vejam só, uma tarde cruzou em pleno chapadão, falta o L ali, com um bode amarelo e preto, preso por uma corda, puxando na ponta da corda um cego esguio e meio maluco. Agora era aquele bicho de 2 cores quem escolhia o caminho. Sabia sim, sabia tudo. Ou seja, depois que ele encontra o Tragos, que é o bode, o Matragos, se encontra consigo mesmo. Aí ele está pronto para lutar com seu Joãozinho Bem e, né, cumprir o seu destino, cumprir o seu, digamos que, encontro com ele mesmo. Bom, vamos terminar aqui. Hoje em dia, infelizmente, tudo concorre para a comunicação de massa anular os efeitos da linguagem literária. Como eu falei para vocês, a gente precisa ser muito rápido, muito breve, muito preciso na nossa comunicação, né? Pensem assim, o que eu falei aqui durante, né, 1h20 e tal, não dá num tweet, certo? Não cabe. Não cabe numa mensagem muito rápida, não vira uma imagem, não vira um meme, né? São coisas, digamos, que dependem de tempo, de duração, de uma certa fruição no espaço-tempo. E aí, o Guimarães Rosa diz isso numa famosa entrevista que ele deu ao Gunther Lorenz. O melhor conteúdo não vale nada quando a língua não lhe diz jus. Então ele é digamos que um pesquisador da língua portuguesa. Ele é alguém que estuda o tempo todo a língua portuguesa para tentar fazer com que a língua portuguesa expresse o conjunto de imagens que ele quer expressar.